Estou para falar. Obrigada, amiga. A capa tá mais bonita do que o resto, no caso, mas enfim, tá. Então, vamos falar um pouquinho hoje do mundo VUCA, né? Ok. Primeiro, como que surgiu esse conceito? Esse conceito vai surgir no começo da década de 90, no finalzinho da Guerra Fria, ali na derrocada da União Soviética. A partir disso, com o fim dessa polarização, o exército americano ele vai perder o seu inimigo tradicional e ele vai passar a ter que lidar com a incerteza do seu propósito, porque antes o exército via sempre o inimigo comunista como ele sempre norteava e polarizava todas as discussões, todos os embates, e a partir disso, a partir da derrocada da União Soviética, não tinha mais isso. O propósito ele vai ter que mudar a partir disso. E o capitalismo ele vai se ver forçado a olhar para si mesmo. Primeiro, esse termo começou a ser usado dentro do exército para descrever cenários e contextos de guerras possíveis de serem enfrentados. Então, a partir disso, traçar planos de contingência para agir de acordo com cada situação. Mas depois, principalmente depois do 11 de setembro, esse cenário instável ele passou a não ser mais só aplicável numa circunstância de guerra, mas no dia a dia que as forças de segurança deveriam enfrentar. Essa ideia do mundo VUCA ela vai ser exportada para o mercado. Percebeu-se que esses dilemas das Forças Armadas eles se aplicavam em vários ramos. Então, por exemplo, no mercado, você lidar com os imprevistos, lidar com a rapidez com que as mudanças ocorrem, com o avanço capitalista, com o crescimento do mercado, com o avanço da globalização, enfim. Então, o que é o mundo VUCA? O mundo VUCA, ele primeiro tem esses 4 pilares, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Uma sigla em inglês. E esses 4 pilares eles vão ser utilizados para descrever o cenário de incessantes mudanças de forma rápida, complexa e aberta a interpretações que a gente vive no mundo de hoje. Então, esse primeiro pilar seria a volatilidade, que as constantes e rápidas mudanças do mercado, elas pedem atitudes ágeis. Isso bate muito com aquele conceito também do Bauman de modernidade líquida, que nada é fixo, tudo é mudo o tempo todo. Então, a cada dia, uma nova exigência pode surgir para atender um novo padrão de comportamento do consumidor, porque esse consumidor também está mudando o tempo todo. E, então, as empresas elas têm que se adaptar para acompanhar uma jornada de compra e atender as demandas desse novo consumidor e em cada fase do processo comercial. Então, as demandas elas mudam e fazem com que as práticas se tornem rapidamente obsoletas. A incerteza ela vai vir muito dessa volatilidade, como tudo muda o tempo todo, é muito difícil você prever comportamentos. Então, mesmo você se planejando, pode a qualquer momento surgir fatores externos e internos que fazem tudo mudar. Então, e as mudanças no percurso nesse mundo, no mundo que a gente tem hoje, são sempre inevitáveis. Nesse cenário, muitas empresas acabam optando por não arriscar muito. Só que isso, assim, é questionável, porque quanto tempo vai durar essa estagnação e quando que ela vai ser aplicada? Porque o mercado ele vai mudar, o mundo vai mudar, independente de você querer ou não. Então, assim, o mercado a sua empresa vai ter que acompanhar as mudanças do mercado. Então, não adianta não querer arriscar, não adianta não querer acompanhar as mudanças, porque isso vai acabar atingindo, vai acabar chegando em qualquer momento. A complexidade vem muito do processo de globalização, principalmente. É preciso compreender que cada vez mais fatores são englobados nas discussões. Então, questões culturais, questões étnicas, questões religiosas, questões econômicas, políticas, enfim, tudo isso, até mesmo o direcionamento que o mercado internacional está tomando, tudo isso tem que ser levado em consideração na tomada de decisões das empresas. Isso é muito importante também para a área de marketing, até de você entender o produto, entender o serviço que você está vendendo, entender o propósito daquilo, fazer uma proposta de valor adequada com o contexto, com o ambiente, traçar um perfil do cliente, acompanhar as mudanças e as tendências de cada mercado, de acordo com cada área, enfim. E tudo isso, então, vai levar a uma ambiguidade muito grande, porque você tem um ambiente muito volátil
que vai gerar uma incerteza muito grande, com alto grau de complexidade, que você vai ter que levar muitos fatores em consideração. Tudo isso resulta em uma dificuldade, um trabalho muito grande para compreender. Então, quanto mais fatores você tem como variáveis para o processo de decisão, mais interpretações diferentes para o mesmo problema você pode ter. Então, assim, esse excesso de informações, ele pode aumentar o seu background, a sua bagagem, para você agir de uma forma mais assertiva, mas se essa informação for demais e se ela for mal gerida, isso pode acabar gerando ambiguidade, levando a confusão e levando a erros. Então, é muito importante ter foco, assim, selecionar as informações que são de fato úteis e entendê-las de fato para não gerar uma bagunça e acabar fazendo coisa errada. Então, como lidar com esse mundo VUCA? Primeiro, tentar imaginar cenários diversos e preparar-se para eles. Então, assim, padronizar, por exemplo, em reuniões de planejamentos, diferentes planos de ação para cada caso, porque aí você tem várias saídas diferentes para diferentes possibilidades. Pensar em fatores internos e externos que possam alterar o curso do mercado e estudar formas de realinhar e de recolocar as estratégias. Também é importante pensar em planejar formas de diminuir custos em potencial, ter um plano B para fornecedores, para produtos, para serviços, enfim. O 2 seria acompanhar atentamente as tendências e mudanças. Como a gente falou, o mundo é altamente volátil e muito complexo. Então, levar em consideração questões de tendências de mercado, questões políticas mesmo, assim, de um governador A, um governador B beneficiar mais isso e mais aquilo, questões tecnológicas. A partir dessa visão ampla, é possível desenvolver gestão de processos organizacionais, você traçar oportunidades de melhorias, criar novos produtos e serviços e até mesmo ver a atuação em mercados em potencial. Então, acompanhar influenciadores do segmento, sites de notícias especializados no ramo, tendências econômicas, observar também a concorrência e pegar feedback com clientes, com fornecedores, com profissionais terceirizados, enfim. A terceira, dividir para conquistar. Como tudo é muito incerto e muito complexo, é interessante dividir as equipes mesmo para observar os resultados e alterar o curso da estratégia caso veja necessidade. Então, você cria tarefas pequenas com metas menores em pequenos grupos, porque você consegue ver o progresso daquela tarefa aos poucos e acompanhar os resultados, e a partir disso você consegue ver quais estratégias merecem que você invista tempo, quais é melhor descartar naquele momento, enfim. A quarta é buscar perfis dinâmicos e investir nessa qualificação, considerando a velocidade da informação, da inovação. Os profissionais, hoje em dia, eles não podem muito dar o luxo de só fazer o que ele faz há muito tempo. Precisa ter uma certa habilidade, uma flexibilidade, assim, para lidar com a imprevisibilidade do mercado. Então, as empresas, elas precisam se adaptar às mudanças, então é interessante ter esses perfis dinâmicos para suprir os clientes e as suas novas necessidades e também acompanhar a concorrência. Investir nessa qualificação seria mesmo dentro da empresa, internamente, você investir nessa capacidade de resiliência, de flexibilidade, enfim. A construção de um ambiente colaborativo, a integração entre os setores, então, investir em ferramentas de gerenciamento da equipe, e tudo isso, um ambiente colaborativo, ele gera uma agilidade nos processos e um maior engajamento dos colaboradores com a causa da empresa, porque eles acabam sentindo que eles estão em um certo pé de igualdade, então eles se sentem mais incentivados a lidar com aquilo. E as pessoas trabalhando em equipe, elas conseguem normalmente buscar soluções, e isso é muito importante, considerando o mundo VUCA. Sexto é buscar o conhecimento sempre, sempre ir atrás do conhecimento, sempre tá sempre aprendendo, sempre inovando, porque tudo está sempre mudando, então tem que acompanhar isso. E o sétimo é resiliência, essa capacidade, então, de se recuperar dos desafios, de ser flexível diante das adversidades, porque o mundo VUCA, como eu já falei, ele é uma realidade, não adianta ignorar. Tipo, ao longo da história, tiveram muitas empresas, muitos serviços que acabaram morrendo
porque não se adaptaram. Como exemplo, dá para usar, por exemplo, os serviços de táxi, que não perceberam suas próprias falhas, acabaram perdendo para os motoristas de aplicativo, mesma coisa com, sei lá, as locadoras de vídeo, tem, tipo, 1000 exemplos disso. Enfim. Isso aqui é um gráficozinho que é um pouco confuso, mas, enfim. A complexidade é quando, assim, você não tem um conhecimento muito grande sobre a situação, mas você consegue, de certa forma, prever os resultados da sua ação. Isso acaba gerando um ambiente dinâmico com muitas interdependências, muitos fatores variáveis. Então, fica difícil tomar uma ação muito certa. A ambiguidade é o que menos dá para... A ambiguidade é o fator de mais... que gera mais estranheza, eu diria. A gente, se estiver escutando, porque tá fé junina aqui na escola do lado, tá difícil. Mas você, na ambiguidade, você não tem conhecimento sobre a situação direito, porque é um excesso de informações, você, a partir disso, não consegue prever um resultado das ações. Então, esse ambiente, ele acaba se tornando muito estranho e você não consegue entender o que está acontecendo, é muito confuso. A volatilidade, você consegue prever os resultados das suas ações, você tem conhecimento sobre a situação, mas tudo muda muito rápido. Então, isso acaba podendo gerar situações fora de controle mesmo, porque as coisas vão acontecendo a todo momento. Na incerteza, você não consegue prever muitos resultados das suas ações, mas você tem conhecimento sobre ela. Então, isso requer que você tenha uma ação sem ter certeza exatamente do que aquilo vai gerar. E é isso, gente. Então, pelo que eu vi, assim, isso é mais da minha cabeça. Se quiser, eu posso mandar depois os links que eu vi. Mas, tipo, pelo que eu entendi, você pode até ser especializado em algum ramo, mas eu acho que não dá muito para você ficar, tipo, só focado naquilo. Porque você também você tem que lidar com outras áreas do conhecimento, assim, sabe? Tipo, ainda mais com esse bolo de informações. Eu também não sei se você, tipo, ser um profissional que você sabe, assim, você sabe de tudo, mas você não se aprofunda em nada. Eu também não sei o quanto isso é útil também, sabe? Assim, não sei. Mas eu posso te mandar isso depois para dar uma pesquisada melhor. Parabéns, foi ótimo. Vou ver se eu coloco os links no finalzinho do slide, que aí eu coloco, eu mando o slide e aí já tem um link lá para todo mundo. É isso. Por mim tá tudo certo. Eu ia só falar que eu achei legal quando a Duda comentou sobre a questão da volatilidade, que as empresas às vezes não vão se adaptando. E na administração, antigamente, falavam que o planejamento estratégico ele tinha que durar 10 anos, né? A gente tinha que prever daqui a 10 anos. Só que hoje em dia falam que tem que ser 5 anos, praticamente no máximo, porque com a tecnologia, né, tudo realmente muda muito rápido. Uhum. E aí o meu professor até comentava sobre esse exemplo que a Duda falou do táxi com os motores de aplicativo.